Pessoal da torcida tricolor, hoje foi a despedida, né, dos times sul-americanos, os únicos dois que estavam participando da Copa, e eram os times que estávamos acompanhando aí, Brasil e Uruguai, né, os dois times que representavam para mostrar aí, tá agora um placar bem, né, acho que a quarta conquista seguida de time europeu na Copa do Mundo, terceira, e se não me engano o placar tá 12-9, é isso, pode, né? Não, agora, tá certo. agora será a quarta, já tem né? 3. Já tem 3, agora vai ser a quarta e o placar vai ficar 12-9 aí. Mostra um pouco dessa fragilidade do futebol sul-americano, né, do futebol de outros continentes, vamos dizer assim, a força do futebol europeu, mas mais do que isso, a gente pode falar, no caso do Brasil, um pouco de algumas convicções aí do técnico Tite, que foi bastante celebrado, né, porque teve uma trajetória durante a fase preparatória para a Copa. Era o momento em que o Brasil estava se reerguendo, ele teve algumas coisas na convocação, algumas teimosias, algumas coisas que agora vieram à tona e que acabaram prejudicando o Brasil. E no caso do Uruguai, já foi uma coisa mais complicada, porque o Uruguai perdeu um jogador emblemático, né, que é o Cavani, para um jogo que era o jogo mais complicado que o Uruguai tinha, que era contra a França, uma das seleções que é favorita, uma das favoritas, né? A França é um time que deve fazer um belíssimo jogo contra a Bélgica que sofreu mais contra o Japão do que contra o Brasil. Então, vamos começar um pouco do Uruguai, que eu acho que o Uruguai talvez tenha se despedido com um pouco mais de honradez do que o Brasil. Pelo menos assim, o Brasil entrou com certo favoritismo contra a Bélgica, e ao contrário do Uruguai, né? O Uruguai era... Eu acho que nenhuma das duas seleções caíram de maneira indigna, né? O Uruguai, ele já entrou em campo não sendo favorito, ele não seria favorito com o Cavani. Sem o Cavani, a perda do Uruguai é incalculável. O Uruguai, atualmente, apesar da renovação que vai acontecendo, principalmente nos jogadores de meio de campo, ele tem 4 pilares na equipe: a dupla de zaga e a dupla de ataque. Se você tira um desses pilares, o time fica extremamente enfraquecido. E o Uruguai sabia que sem o Cavani dependeria de acertar um contra-ataque, jogar por uma bola mais do que nunca, porque com Cavani e Suárez uma bola, às vezes são 2, 3, porque eles conseguem fazer uma criação melhor de jogada, é uma dupla de ataque extremamente entrosada, e fazer um jogo praticamente perfeito defensivamente. Isso estava acontecendo até os 38 do segundo tempo. A França teve uma chance que o Mbappé não percebeu que ele estava sozinho dentro da área, preferiu um toque de cabeça, jogou para fora. Só que aos 38 o Bentancur dominou uma bola no meio, acho que ele não percebeu que vinha ladrão, não sei o que aconteceu, perdeu a bola, fez a falta. O Griezmann foi muito bem na batida, porque ele dá uma paradinha, a zaga do Uruguai inteira faz o movimento, aí quando ele bate de fato, né? Alguns ainda estão voltando à posição inicial, outros mantiveram o movimento inicial. O Vecino larga o Varane, que era quem estava na marcação individual. O Varane se antecipa, acerta uma cabeçada e faz o gol que complicaria, porque o Uruguai não é um time de propor o jogo. O Uruguai tem muita dificuldade, ainda mais quando não tem o Uruguai estava tentando... O principal atacante na Copa, né? Estava tentando segurar ali para levar o jogo, de repente uma prorrogação com um pênalti seria pro Uruguai. Pro volume que tinha, ou acertar a bola. O Uruguai teve no primeiro tempo, de 2 a 3 oportunidades de criar um ataque perigoso, inclusive um 2 contra 1, que virou lateral para a França, porque no 2 contra 1, acho que foi até o Stuani que estava com a bola, que era o substituto do Cavani, ele foi fazer o passe e jogou a bola para lateral. 2 contra 1, era para sair na cara do gol. O Uruguai perdeu a oportunidade. E 2 minutos... O Suárez não estava bem nessa Copa, né? O Suárez não fez uma boa Copa, não faltou luta, não faltou entrega, que é isso, você nunca... É muito raro você... No Uruguai, isso é uma coisa Coletivamente, o jogo do Uruguai hoje foi bom, só que individualmente não. O Suárez ficou muito isolado, o Bentancur teve esse erro que a gente falou agora, o Vecino teve erro de marcação. Uma defesa que quase não falhou na Copa, falhou 2 vezes hoje. Na zaga ali, nessa desatenção... E no azar do goleiro. E assim, rapidinho, depois que tomou o gol, 2 minutos depois, o Uruguai teve 2 chances em uma, assim, absurdas de empatar o jogo. O Lloris se juntou ao goleiro da Tunísia no jogo contra a Inglaterra, no primeiro gol do Kane na Copa. E ao goleiro da própria Inglaterra, agora no jogo contra Colômbia. Isso. O Lloris se juntou aos dois para uma dessas 3 defesas ser a defesa da Copa. Que
defesa. Uma defesa, gente, assim, surreal, sensacional. É uma surreal. coisa assim. O Gordon Banks fez uma defesa na cabeceira do Pelé, que foi considerada a defesa do século passado, né? E é uma defesa emblemática porque o Pelé cabeceia na pequena área e ele joga a bola por cima do gol. Essa, ele não joga para cima do gol, mas a dificuldade de pegar um cabeceio para baixo, na velocidade que a bola foi no quanto ele teve que esticar o corpo para tirar, foi uma coisa. E aí ele conseguiu fazer esse milagre, isso menos de 5 minutos depois do gol, era para devolver o Uruguai até com mais ânimo pro jogo. O Lloris faz a defesa, a bola ainda sobra pro Godinho, o Godinho não consegue acertar o chute, joga a bola pro alto e ali ficou difícil. A bola, o goleiro se jogou de qualquer forma, não relou nela. E aí quando o Muslera falha, Muslera que na última vez que o Uruguai chegou nas quartas de final, depois avançou para a semifinal, o Muslera fez uma Copa do Mundo muito, muito boa e no ano seguinte foi um dos principais personagens do título da Copa América de 2011. Hoje é o melhor goleiro uruguaio, não tem nem discussão quanto a isso. É melhor que o Martin Silva. Martin Fernandes. É melhor com sobras que o Martin Silva, inclusive já de um ou dois anos pra para cá, ele vem muito. caindo consideravelmente. E aquele gol para um time que já estava em dificuldade, a França já melhor organizada, mais confortável, o Uruguai sempre jogando na bola longa, o que te dá mais erro de passe, menos probabilidade, sem o Cavani. Aquele gol esportivamente e animicamente matou e é o que eu até comentei no Twitter, né? Nós vimos nesse jogo uma das melhores defesas da Copa, vai entrar no hall ali na disputa de qual foi a melhor defesa da Copa, que nem o Gabriel citou. E vimos também um dos maiores frangos da Copa. Tivemos outros, mas esse foi, sem dúvida, um dos. Até porque não foi uma Copa de grandes falhas, então... Mas teve umas duas também. Teve uma, inclusive... Não, eu tô... Pensando em frango, assim, o clássico... Esse é o frango da Copa até agora, porque nós não tivemos um frango da Copa. E aí, pensando em falha de goleiro, vai rivalizar lá com o do Cabaleiro contra a Croácia, que foi... o argentino. Mas esse foi pior. Lembrou da Champions... O gol do Real Madrid, do né? Bale contra o Karius lá. Que depois as pessoas depois falaram que ele podia, por causa de uma concussão e tal. Mas no caso do Muslera, a bola até faz, mas ele faz. Foi muito mal, enfim. Pelo que eu entendi, no início do movimento dele, ele ia para encaixar a bola. O Muslera, inclusive, fazia uma Copa muito segura até hoje. Fazer uma boa Copa até hoje. Ele foi para encaixar. Na curva da bola, ele se perdeu. Ele caiu na curva da bola. E aí ele ficou na dúvida se ele continuava tentando encaixar, ia espalmar pro lado, para cima. E aí é muito rápido. Pro goleiro, quando você tem um lance de indecisão pro goleiro, você tá arrebentado. Normalmente o goleiro tem muita dificuldade porque a bola já tá na cara. É um gol que acontece, até brincaram, né? Se fosse o Sidão, né? Muita gente se fosse o Sidão. A diferença do Muslera pro Sidão primeiro, o Muslera é bom goleiro. Não é bom goleiro. O Muslera é um bom goleiro. Segundo, ele é o melhor goleiro uruguaio. Então não tinha uma opção. Vai fazer o quê? Não tinha uma opção. O Uruguai não poderia... vamos pensar num outro nome e tal. Enfim. É o melhor goleiro uruguaio. E diferentemente do Sidão, ele tem condições de estar onde está. O Sidão não tem a menor condição de estar onde está. E o Muslera tem crédito, até pelo que eu já citei aqui. E assim, gente, isso é importante. Até eu queria fazer esse vídeo, porque assim, tudo que a gente fala, a gente acaba traçando um paralelo pro São Paulo, que é o que a gente acompanha. Há uma diferença de um goleiro que toma um gol desses. O Zete tomava, o goleiro que eu mais admiro, assim, uma grandiosidade, né? O Rogério é o maior ídolo da história do clube, mas o Zete é um dos goleiros que eu mais aprecio e que mais fez defesas emblemáticas. E ele tomava, vez ou outra, um desses gols tenebrosos. Você deve ter visto alguns. Acontece com o goleiro, isso é uma coisa que acontece. Valdir Pérez, também um dos maiores goleiros que eu vi, aliás, tem muitos maiores goleiros que eu vi, tomou né, contra a União Soviética. Ai, como eu tô velho. Que a bola passou embaixo da perna, eu era criança e eu ficava muito irritado quando as pessoas chamavam o Valdir Pérez de frangueiro. Acidentes de trabalho, é o que o Zete sempre fala, não fala, né? Porque o Zete ainda tem aí, é comentarista, enfim, mas é um acidente de trabalho, acontece, só que ali matou o Uruguai e aí matou o jogo. E em relação ao Brasil, o que me deixou um pouco mais irritado em relação ao Brasil é que o Brasil, de novo, fez uma coisa muito parecida com o que tinha acontecido em 2014, que é fechar um grupo, fazer uma panela. Não, essa é a galera que a gente gosta, então vai esses daqui, não necessariamente os melhores. E aí, ao contrário do que aconteceu em 2014, que a gente tinha ali a liderança de Felipão e Parreira, que eram dois técnicos
em decadência, mas que tinham sido campeões do mundo. Então a ideia foi, ao invés de contar com o Guardiola que tinha sido oferecido, vamos pegar 2 campeões do passado, que essa é uma ideia boa, mesmo que eles estejam em decadência, um ajuda o outro, ruim com ruim vai ficar bom, e não foi o que aconteceu. A gente sabe que isso não acontece no futebol, ruim com ruim dá uma tragédia, né? Geralmente. E no caso ainda de 2014, foi muito grave porque, além de fechar um grupo, né, a família Felipão, os caras colocaram todo o peso do mundo nas costas do menino Neymar, que na época era um menino, agora já não é mais um menino, mas às vezes age como se fosse. E não é uma crítica assim gratuita que eu estou fazendo. Às vezes o Neymar age como uma criança mimada, por mais que tenha um futebol incrível, um futebol que assim dá para depositar as confianças num jogador pela habilidade que ele tem, sem dúvida nenhuma, mas a liderança nem sempre aparece. Em 2014 tinha menos chance ainda de aparecer, apesar de ele ter começado bem a Copa até a contusão, quando o Neymar se machuca, o que aconteceu com o Cavani, mas num nível bem mais emblemático do Brasil, porque só tinha o Neymar, porque os caras não quiseram levar o Ronaldinho Gaúcho, 2014, não quiseram levar, não tinha ninguém. Em 2014 o Neymar não se machucou, em 2014 tiraram o Suárez do Uruguai porque sim. Então, e no caso dessa queda do Neymar em 2014 foi uma tragédia, porque a seleção não tinha nenhum outro nome de peso para carregar o time. Dessa vez, o Brasil tinha o Coutinho. Que foi o melhor jogador. Foi o melhor jogador disparado. Não sei se o melhor jogador do Brasil na Copa. Vamos isso a gente melhor atacante. Ele foi o melhor jogador ofensivo do Brasil na Copa. Sem dúvida nenhuma. Mas aí nós tivemos Casemiro, que fez uma boa Copa. O Miranda também fez uma boa Copa. Miranda fez uma Copa excepcional. Sim, uma coisa incrível. Sim, o Miranda, assim, aventaram dele vir pro Brasil. Gente, o Miranda só viria pro Brasil se quisesse vir, disparado é o jogador do Brasil que sai da Copa mais valorizado, isso eu tenho certeza. Ele sai de cabeça erguida. Mesmo o Alisson, que é um goleiro que estava valorizado, não conseguiu brigar nessa Copa. Não teve a oportunidade de brigar e ainda teve uma pequena falha, assim, uma falha para a grandeza do goleiro que é contra a Suíça, que não sai numa bola que era a que bola o Miranda que também falhou. Que o Miranda também falhou. Pois é, o Miranda falhou, que a galera falou, foi falta, o Miranda nem pediu e a gente já discutiu. Pra mim não foi falta. E o Miranda mesmo não pede, só pede depois. Depois ele olha o telão e vê que tocaram nele. Mas é lance de futebol, gente. Isso a gente tem que... E é uma coisa muito importante, e uma coisa que eu gostei na Copa. O VAR entende que o jogo não é em câmera lenta. Puxão, empurrão, essa disputa é normal. Ainda que, quando os árbitros param para ver o VAR, lances de eventuais pênaltis, cotoveladas e afins, eles vejam o lance em câmera lenta, o que é horrível, porque em câmera lenta qualquer contato é uma grande coisa. E no futebol as pessoas vão se tocar. Sim. E nem todo contato é faltoso. Eu estou disputando espaço com ele, eu vou jogar o braço nele. E se os dois estão disputando, é isso que as pessoas têm que entender. Os dois estão disputando. Num lance normal, se um cara vem numa força desproporcional, é uma coisa. Os dois caras estão disputando na força desproporcional, a regra aí é outra. A regra é uma disputa. Na disputa tem coisas que mas se fosse no meio de campo, a falta poderia ser marcada. É diferente o meio de campo, porque o pênalti é o recurso máximo. E no meio de campo é outra coisa. Na área, se você não tiver inteiro no lance, uma chance clara de gol, você já vai querer cair. Porque, uma coisa é você cair no meio campo, que não acontece nada. Outra coisa na área. E aí tem aquele jogador que já tenta cair, ele já se joga. Então, assim, vem o tranco, o cara põe a perna e pula. E eu nem pensei no Neymar, não é só o Neymar que faz isso, mas o Neymar é um grande especialista. Eu fiquei chateado até porque o Mbappé lá da França faz uma jogada parecida. Gente, uma coisa isso que fique bem claro. Eu não vou defender aqui que aconteça um lance de fair play tenso, absurdo, como aconteceu no São Paulo, que acabou levando muita gente a pegar uma antipatia para o Rodrigo Caio. Não precisa disso. Mas, assim, uma coisa que eu espero que mude no futebol é essa cultura do fingimento. É a bola bater na perna, o cara colocar a mão na cabeça, é o cara jogar a perna e rolar. Isso me desagrada muito porque penso que faz mal para o esporte. Eu vejo o futebol como uma grande batalha e que você vê o cara caído no chão, fragilizado e tentando fazer a fragilidade dele prejudicar o adversário, é algo que faz o futebol ficar feio. Me desagrada muito. É uma das coisas que eu mais abomino no próprio Neymar, mas não é só. Outros jogadores fazem, o Neymar abusa, e é verdade que do jogo do México para frente, o Neymar, não sei se teve alguma conversa, ele deu uma diminuída. O jogo do México pra frente é hoje.
Sim. No México ele Não, melhorou. mas eu digo assim, no México ele melhorou. Hoje foi ridículo. Hoje foi ele teve... ridículo. Hoje O pênalti que ele levanta... Que ele joga a perna muito... Que ele fica... Não, segue, não foi nada. Velho. Aí o Tite fica fazendo o sinal de VAR e o Neymar fala, vai, joga a bola. Tem uma câmera que pega o lance de frente, que é a câmera oposta ao do jogo, em que mostra claramente que ele vê o belga se aproximando e ele joga a perna direita para tentar caçar o belga. Só que o Fellaini não vai dar o combate. O Fellaini só cerca e ele não acerta a perna do cara. Então você vê um cara correndo com a bola, daqui a pouco ele abre do nada o compasso e cai. Do nada. E você vê a perninha dele caçando. E ele abre, ridículo. Ele larga a mão da jogada. E o Neymar, em algumas ocasiões, fez isso. Mas eu digo assim, em outros jogos ele abusou Hoje, aí já no fim do jogo lá, acho que foi um dos últimos anos, já no acréscimo, ficou pedindo pênalti. A mão dele bateu, foi igual contra a Costa Rica, que a mão do cara tocou nele, ele ficou pedindo pênalti, botando a mão na cabeça, rolando. Vai, cara, que coisa desagradável. Assim, isso é muito ruim para o futebol de modo geral e é uma coisa que eu espero que o VAR corrija. Para mim, um lance de simulação não é para o juiz parar e olhar, tinha que ter uma pessoa responsável lá e falar, põe cartão. Não vai acontecer. Isso teria que ter uma mudança na regra. Teria que ter uma mudança na regra. E o VAR não é utilizado dessa forma. É até bom esclarecer. O VAR não tem autoridade nenhuma sobre o jogo. O VAR e o bandeirinha, eles são equivalentes. Sim. Então, durante o jogo, a gente já tem alguns lances, por exemplo. Se o bandeirinha levanta a bandeira, marcando impedimento, e o árbitro manda seguir o jogo tá valendo. Se o árbitro entende, alguém do VAR fala, olha, o árbitro entendeu que não, isso aconteceu até nos primeiros jogos do Brasil, gerou muita polêmica, o árbitro entendeu que não era lance para consultar o vídeo, ele estava satisfeito. No jogo contra a Suíça, acho que liberaram o áudio de conversa. O VAR avisa o árbitro, houve um contato mais leve, e o árbitro fala, o contato leve eu vi. E o VAR falou, é isso. Ele falou, é isso, eu vi, segue o jogo, não foi gol, não achei falta. Era lance de bola parada, o árbitro tinha a visão completa do lance. Assim é como funciona o VAR. Não sei, veja, por que eu estou falando de como as coisas podem mudar? Porque é uma tecnologia nova, mas as coisas no futebol vão mudar devagar. Não é uma coisa que vai... Se houver alguma mudança na maneira como o VAR funciona ou na regra, isso vai acontecer mais para frente. Mas o que se espera é que o VAR coíba essa questão do jogador que fica se jogando o tempo todo. Para falar da panela, né? Então aí voltando a falar da panela, o Tite fazendo a convocação, que foi a coisa que mais me incomodou. E eu até cheguei a tuitar isso no momento da convocação. Algumas coisas que foram incoerentes, né? Até o próprio Cássio, que não foi utilizado, então tudo bem, não havia nenhum problema de convocar um goleiro que ele confia e que é um bom goleiro. Que fique bem claro isso. Mas o goleiro é o de menos, porque nunca na história da Copa do Mundo um terceiro goleiro foi utilizado. Não no Brasil. É quase uma homenagem. Às vezes você leva até um goleiro novo, preparando ele para outra Copa, como aconteceu em outras ocasiões. Mas assim, alguns jogadores não foram testados. Eu comecei do gol porque, por exemplo, o Vanderlei foi uma grande polêmica, por aí vai. Mas assim, na lateral, a gente teve a perda do titular absoluto, que era o Dani Alves. Era o cara que deveria jogar e ele se machucou. O reserva imediato dele era o Fagner, que acabou, no fim, sendo o titular da Copa. Até porque o Danilo foi cortado. O Danilo foi cortado e tal. E aí, no restante da convocação, o Tite, ele apostou em jogadores que estavam voltando de lesão, ou que... E que depois, hoje, no dia da eliminação, ele já admitiu que estavam com lesão. Então, o Fred, por exemplo... que poderia ter entrado hoje pela partida horrorosa que fez o Fernandinho e pela partida horrorosa que fez o Paulinho, como em praticamente toda a Copa do Mundo, o cara não pôde ser utilizado porque ele está machucado. E ele se machucou em Londres. Mas o que tem em Londres? Londres era um momento que o Brasil podia trocar o jogador. Não, era o momento da preparação. O Brasil podia trocar um jogador até 24 horas antes do jogo. Sim. Isso aconteceu antes de chegar na Rússia. E o Tite olhou e falou, não dá. Vamos com esse cara aí que tá machucado. E ele percebeu que o cara continuava machucado. Então vamos nele, né? E o Renato Augusto também, pelo que aparenta, o Renato Augusto que fez o gol hoje, não tinha condição para mais do que os 20 minutos, 30 minutos que ele jogou. Ele jogou o limite físico dele, que também voltava de contusão. E o Tite falou, não, vamos com ele, levou Tyson. Morreu lá o Tyson, não jogou, fez turismo pela Rússia. Todo mundo sabia que ele ia fazer turismo pela Rússia. Então, assim... Nós estamos falando de seleções, que no caso ficaram as seleções europeias,
São seleções que erram muito pouco, são seleções que treinam muito pouco e que fazem da Copa do Mundo, dão a importância para a Copa do Mundo que a Copa do Mundo tem. Não sei o que aconteceu com o Tite. Se essa coisa toda, essa grandiosa preparação que ele fez para a Copa, em que ele teve muito sucesso em recuperar uma seleção que tomou a maior goleada que uma seleção grande tomou em Copas do Mundo, depois de conquistar essa grandeza, tá? Não vou falar da época varziana do futebol. Mas, é o maior vexame do futebol. É o maior vexame da história do futebol, uma seleção que é a maior campeã, tomar 7-1. A Alemanha caiu na primeira fase. Não interessa. 7-1 em casa. É uma coisa. Semifinal de Copa, tá sonhando com o título. Vamos ser campeão. É uma coisa assim que não pode ser esquecida, não deve ser esquecida. Então o Tite fez essa preparação para recuperar. A seleção tem grandes problemas de identificação com o torcedor, isso foi mudando, muitos torcedores começaram a abraçar de novo a seleção, mas olha, me arrisco a dizer, e olha, eu fico até chateado, que o mascote da seleção teve mais identificação com a torcida do que alguns jogadores da seleção. Vamos tentar falar isso de um jeito claro e educado. Muita gente volta com essa identificação em Copas e graças aos resultados recentes. Então o Brasil, depois que o Tite chegou, perdeu, acho que foram 2 jogos, um amistoso, um contra a Argentina, qualquer coisa assim. Sim. Poucos gols, poucas derrotas, poucos gols sofridos. Aí a identificação é despertada. Porque assim... E também uma Copa que foi linda. Gente, desculpa, a Copa continua. A Copa do Mundo proporcionou jogos absurdos. Que todo mundo que está assistindo, aí você tá numa competição de um alto nível desse, também ajuda. Você vai se empolgando conforme os jogos vão acontecendo. Sim, porque assim, a seleção em si, ela não fez absolutamente nada de diferente do que ela fez nos últimos anos em termos de tentar reconquistar o torcedor, tentar ser mais próximo do torcedor. Eles foram embora, todas as seleções fazem lá um amistoso, tem um jogo de despedida, o Uruguai faz, uma festa no centenário e tudo mais. Aqui o jogo de despedida foi Croácia e Áustria na Europa. E tô nem aí, não joga no Brasil. O último jogo ficou pelas eliminatórias mesmo, é problema de vocês. Há um afastamento, parece assim, a seleção ficou num patamar assim do grande Olimpo. Olha, a grande seleção. E é ao contrário do que acontece. Então, assim, já não há uma identificação como teve. Eu falo porque assim, minha primeira Copa foi 82, tô bem velho. 82 e 86 havia uma coisa, uma explosão. 90 a gente perdeu um pouco, a seleção do Lazzaroni foi terrível. 94 foi que ganhou, então, mas assim, era bem questionável. Alguns torcedores tinham dificuldade de gostar daquela seleção, porque estavam traumatizados e tal. Em 98 foi um pequeno vexame contra a França, aquele 3-0. Nós tivemos algumas passagens. Então o Brasil é curioso, porque assim, deixou de lado aquele futebol ingênuo, de vai pra cima, o futebol arte e tal, por uma proposta de ter um futebol mais organizado, e aí numa convocação, o Tite foi... E além da convocação, o Gabriel Jesus, ele foi o primeiro centroavante do Brasil a não fazer gols. Ele jogou 5 jogos, ele não fez um gol. Ele, se não me engano, deu um chute certo ao gol a Copa inteira. O centroavante da seleção brasileira deu um chute certo em 5 jogos de Copa do Mundo. É muito... Cara, e o Tite, não, vamos com ele. Essa coisa de abraçar... Vai com ele, me deu uma impressão que, assim, a imprensa brasileira, e eu não tô culpando ninguém, tá, gente? A preparação do Brasil, o Tite vinha conseguindo resultados expressivos, tá? Ele organizou as coisas, ele teve sucesso no rival, que fique bem claro, não é um ataque pessoal, mas deu a impressão, eu tive a impressão, até vendo as coletivas do Tite, que o Tite começou a acreditar numa coisa de se eu botar, eu vou ganhar, eu tenho uma... Porque assim, ele fez umas apostas... Ele não era questionado. Tô levando 2 volantes lá, estão machucados, não tem problema. Tô levando o Tyson. Por quê? Tô levando o Tyson. É comigo, deixa aqui comigo, sabe assim? É uma coisa que não fez nenhum sentido. E algumas ausências, aliás, a falta de testar alguns jogadores. Hoje eu coloquei, né, até no Twitter, né, falei assim, o Tite menosprezou a força do Hernanes. Né? O Hernanes é um cara que, quando voltou para o São Paulo, ajudou o São Paulo a se reerguer numa situação muito difícil, jogou muito mais do que se esperava quando trouxeram ele. O que o Hernanes fez foi uma coisa absurda. Aí muita gente vai falar, mas o nível do futebol brasileiro é outro. Mas o nível do futebol brasileiro levou o Fagner, levou o Cássio, levou outros jogadores que estavam jogando aqui.
Ah, mas ele tá jogando futebol chinês que é uma desgraça. Pois é, mas no futebol chinês o Paulinho foi convocado. O Renato Augusto também foi convocado. Por que o Hernanes não teve... Não na época da Copa. Não na época da Copa. Do trabalho do Tite. E a gente estava falando para que ele testasse nesse período. Porque o Hernanes tinha uma versatilidade. Não estou falando aqui, o Hernanes ia recuperar, ia salvar a Copa. Não estou falando que seria um salvador nem nada. Estou falando que o Hernanes seria uma opção interessante para um time que não tinha tanta mobilidade, não tinha tanto poder de marcação ali na volância quando perdeu o Casemiro, principalmente. O Casemiro também é outro que sai fortalecido da Copa, porque sem o Casemiro o Brasil, minha nossa, foi... Que o Casemiro já chegou na Copa ultra valorizado. O Miranda teve o seu valor ainda mais construído na Copa. Na Copa. Mas o Casemiro fez uma Copa muito boa e a gente perdeu ele no que eu considerava o adversário mais complicado que o Brasil pegou até então. Porque foi o primeiro adversário que o Brasil pegou que efetivamente tinha praticado um futebol de encher os olhos. Mas a Bélgica quase perdeu o Japão. Foi um acidente mesmo, de percurso. O Japão fez um jogo... E a postura da Bélgica não foi lá mais competitiva contra o Japão. Não sei se eles já entraram... Achando que já estava ganhando. Eu não sei, mas o jogo contra a Bélgica foi de uma passividade... contra o Japão, O jogo contra o Japão foi de uma passividade da Bélgica assustadora. Principalmente no... Aí quando tomaram 2x0, eles perceberam, cara, acho que a gente tá correndo um risco aqui, né? De cair. Parecia assim, tomar um gol, não. E aí começou até a jogar bola na área. O Fellaini, que hoje fez uma partida fantástica ali de volante, ganhou todos os duelos individuais que ele teve contra o Neymar, ele ganhou. Aliás, eu não lembro de o Neymar ganhar um duelo individual no jogo. Mas o Fellaini fez uma partida fantástica. Ele foi centroavante contra o Japão e ficou lá de pivôzão metendo gol de cabeça. Foi isso. E outra coisa que pode se falar, né? Quando perdeu o Dani Alves, que a gente falou, né? Aí, ao invés de usar o Fagner, ele usou o Danilo. Aí o Danilo se machucou. As convocações eram sempre Daniel Alves e Fagner. Daniel Alves e Fagner, Daniel Alves e Fagner. Aí machucou o Daniel Alves. Chama o Danilo, que tinha sido convocado lá duas três vezes. E aí, titular. E titular, entendeu? E o Fagner, é engraçado a questão do Fagner, porque ele entrou, se não me engano, o primeiro jogo dele foi contra a Sérvia. Acho que foi contra a Sérvia. A Sérvia, ela tinha potencial para fazer o que a Bélgica fez, porque ela tem 2 jogadores de lado de campo muito bons, um armador muito bom e um centroavante grandão. Não tem a mobilidade e a velocidade do Lukaku, mas é um centroavante grandão que sabe fazer pivô e tudo mais. A Sérvia respeitou o Brasil de uma maneira surreal, como se a Sérvia pudesse perder para classificar e tudo mais. Passividade absurda da Sérvia, para quem deu declarações antes do jogo, falando que era o jogo da vida. Aí contra o México, o Fagner foi jogar. Durante 25 minutos do jogo contra o México... Que foi quando o México dominou o Brasil. Só deu México. E que fique bem claro, quando a gente elogiou o Osório na ocasião, taticamente, a seleção mexicana estava melhor montada do que a seleção brasileira. E o Tite demorou uma enormidade. É incomparável. Assim, o Tite só conseguiu recuperar o jogo, não taticamente, quando o México morreu. O México pregou. Fisicamente. E antes de pregar, o Brasil recuperou o protagonismo do jogo a partir da metade do primeiro tempo. Mas quando o México foi melhor, o Fagner ele perdeu todas pro Lozano. Todas. Eu contei umas 8 divididas e uma que ele conseguiu ainda recuperar. Aí hoje a mesma coisa. Quando o Lukaku teve, logo no começo do jogo, o Lukaku arrancou pelo lado dele, uma das raras vezes que o Lukaku apareceu pela esquerda, o esquerda de ataque da Bélgica, perdeu o Fagner. Aí depois o Fagner ganhou uma do Hazard. Chega a ser covardia. Não pode, numa Copa do Mundo, o Hazard ir pra cima do Fagner. O Fagner não ganhou uma bola. Ele jogou 96 minutos de jogo, ele não ganhou uma. Em comparação, o Miranda, espetáculo. O Miranda foi o contrário. O Miranda não perdeu uma pro Lukaku. E aí eu fico o Miranda, que já tinha feito isso contra o Shaqiri na estreia contra a Suíça, ele ficou no mano a mano, ele ganhou todas do Shaqiri, e já tinha feito contra a Costa Rica. A diferença é que a Costa Rica nem se propôs a contra-atacar, a Costa Rica queria segurar o 0x0 e tudo mais. Mas contra a Bélgica, o Miranda ganhou todas. E uma coisa assim, o Miranda estava numa fase excelente na Copa de 2014, ele foi preterido pelo Henrique. E aí, assim, eu tenho na minha cabeça que o Brasil não ganharia da Alemanha com Neymar e Miranda, tá? Não ganharia, porque era um arremedo de time. Mas não teria sido 7x1. Que fique muito claro isso. E assim, quando eu falo não teria sido 7x1, obviamente que é irresponsável, porque eu não tenho como saber o que ia acontecer. Mas é muito pouco provável que o Brasil tivesse uma pane daquela com a solidez que o Miranda traz pro time. Até com a experiência, né? Experiência, outra coisa. O jogo 3x0 não teve um cara do Brasil, por exemplo, sei lá, cai. 3x0, você acha que você entendeu que você tá fora. Sim. Você olhou o jogo e falou, tá ruim, estamos fora. Cai, faz uma falta, dá uma chegada no alemão ali, faz alguma coisa pros caras mostrarem e falar, vocês estão classificados, mas para.
Ninguém fez isso, foi todo mundo assustado, tomando saída de bola, gol, saída de bola, gol, saída de bola, gol, gente. Virou passeio que ficou emblemático. Então, assim, o que aconteceu com o Brasil, assim, hoje foi reflexo, principalmente, assim, se eu fosse jogar na conta de alguém, eu jogaria na conta do Tite principalmente, não só porque não vi no Brasil essa formação tática tão surpreendente assim, não vi esse desempenho brasileiro, vi outras equipes enormes com defesas fechadas. Exatamente, eu vi equipes, por exemplo, a do México mesmo, mas outras equipes, o Japão contra a Bélgica, não tão fechadas. Com mais proposta, o Japão propôs o jogo contra a Bélgica, isso foi até o calcanhar de Aquiles, porque no minuto final do jogo, o time japonês inocentemente foi todo à frente, e isso não se faz. A gente até criticou, né, o Japão, porque na partida anterior ficou jogando com o regulamento, a galera criticou. Contra a Bélgica, acho que os caras falaram, não, dá pra ganhar, e foi todo mundo, mas numa inocência que aí foi fatal. A Bélgica fez 2 alterações no time titular pro jogo contra o Brasil. Mérito gigantesco do técnico da Bélgica. A gente comentou isso durante o jogo no Twitter, né? As alterações que o Roberto Martinez fez para adaptar o que a Bélgica vinha jogando durante a Copa para um jogo contra o Brasil, que são tudo que a Bélgica tinha pegado durante a Copa não chegava perto de um jogo contra o Brasil. Fantástico. E os jogadores, para intensificar essa estratégia, os jogadores estavam no dia iluminado. O Lukaku fez uma partida excelente, principalmente no primeiro tempo. De Bruyne, o Hazard foi o dono do segundo tempo. Então, Fellaini, partidaça, Courtois. A Bélgica poderia ter, porque assim, isso me deixou. Olha, foi uma coisa assim que até muitos tricolores, né, muitos torcedores do São Paulo que estão assistindo esse vídeo, muitos torcedores criticavam o Dorival em alguns momentos, quando o Dorival era técnico, pela demora que ele tinha em fazer as trocas quando o São Paulo estava sendo massacrado. Vai esperar levar o segundo gol? Hoje o Tite me deu essa impressão. O jogo estava 2-0, faltava 15 minutos para acabar o primeiro tempo, e o Tite estava esperando. Não, vamos esperar o segundo tempo ali. O primeiro tempo foi assim. Foi assim, a Bélgica O Brasil teve, se não me engano, 2 boas oportunidades com o jogo 0-0, e aí tomou o primeiro gol. Tudo bem. Continua, tudo acidente, bem, acontece, uma bola aérea. Tanto foi 13 minutos, o time ainda parecia ter absorvido bem o gol que tomou. Não, calma, tá? O segundo gol é um golaço da Bélgica, um golaço. Lembrou do Japão que a Bélgica tomou. Lembrou, só que foi até mais bonito. Porque teve uma construção de jogada. Isso. Teve uma construção de jogada. Foi um golaço. E a partir desse momento, a Bélgica tomou conta do jogo até o fim do primeiro tempo. E olhando, e o Tite ficou olhando o jogo, o Brasil sentiu o golpe, o 2-0, o Brasil sentiu a pancada. E, cara, o Brasil correu um risco sério de virar o jogo com 3-0. De virar o primeiro tempo com a classificação sacramentada. Então, assim, o Tite foi refém das convocações que fez. E olha que curioso, um técnico que tem a experiência, né, já comprovada, é um bom técnico, ele acabou refém dessa convocação e não pôde brilhar como técnico porque não tinha opções para brilhar. Então, assim, poderíamos colocar inteiramente na conta dele. Não quer dizer que tem que sair, não tem. A gente sempre defende continuidade de trabalho. Eu não vou ser irresponsável de agora ir contra uma coisa que eu acredito. Apesar de já ter acontecido o campeonato e tal, eu acredito que o Tite aprendeu muito, porque é um cara inteligente e tal. Mas essa Copa do Mundo dá para colocar seguramente na conta dele essa desclassificação. Você tem algum palpite de favorito? A França, em termos de favorito, né, de nome e tudo mais, é a França. Só que a Bélgica, uma vitória como essa, dá uma forma absurda. Força. A França, por exemplo, se tivesse ganhado... Deve ser o melhor jogo da Copa. Bélgica e França deve ser o melhor jogo da Copa. A França, se tivesse ganhado o Uruguai com o Cavani, por 1-0 ali, um gol já no segundo tempo, eu acho que ele iria mais fortalecido. Uma vitória como essa da Bélgica é aquela vitória que dá moral. Então, como a gente já sabia desde que as oitavas se formaram, o grande favorito vai vir do lado da chave em que estava Uruguai, Portugal, França, Brasil, Bélgica. Era um lado muito forte, Argentina. E do outro lado, um lado muito mais fraco, que tinha basicamente a Espanha e a Inglaterra de seleções campeãs, e a Espanha perdeu para a Rússia. Então, do outro lado vai vir um adversário tecnicamente bem mais fraco. Se acontecer qualquer coisa, diferente disso, é uma zebra, mas é isso, gente. Era só para fazer o registro aí das duas seleções que estávamos acompanhando. Vamos continuar vendo essa Copa maravilhosa, mas uma pena que o Brasil se foi e o Uruguai também. Tá bom? De qualquer forma, o São Paulo está voltando, então fiquem ligados no canal, porque assim a gente está com muitas saudades e vai rolar um vídeo visitantes logo mais, comigo e Gabriel Perecini, para falar da experiência de ir para Maracanã, que é o próximo. Então fiquem ligados. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.